nossa primeira palestra da tarde, Mudanças Climáticas em Zonas Costeiras, pelo Dr. José Marengo. Nós já agradecemos a participação. Ele é pesquisador 1A do CNPq, doutor em meteorologia pela Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, fez pós-doutorado em modelagem climática na NASA, na Columbia University, na Universidade do Estado da Flórida também. É autor de mais de 200 artigos científicos, capítulos de livros, relatórios técnicos na área de climatologia, hidrologia e mudanças climáticas. É autor dos relatórios do IPCC desde 1998. É membro titular da Academia Brasileira de Ciências e da Academia Mundial de Ciências e atualmente é coordenador geral de pesquisa e desenvolvimento do CEMADEM. Doutor Marengo, já agradeço bastante a sua participação e sinta-se em casa. Inicialmente gostaria de agradecer o convite do Instituto de Estudos Climáticos da Universidade Federal do Espírito Santo e também, em particular, a Wagner Soares, que fez o convite. Wagner foi meu estudante de doutorado, bolsista, e eu espero que tenha parado de fumar, não, para não aumentar a emissão de gases de efeito estufa. Então, o tema sugerido foi mudanças climáticas e zonas costeiras. Então, eu vou apresentar resultados de pesquisas que desenvolvimos já faz algum tempo pelo painel brasileiro de mudanças climáticas sobre cidades costeiras e clima, e de um projeto FAPESP financiado pelo Belmont Forum sobre vulnerabilidade em zonas costeiras, não? E também fazer uma revisão geral. Então, em termos de o que se esperaria das mudanças climáticas, como Carlos Nobre e Regina já falaram na semana passada, os extremos realmente talvez sejam os mais perigosos, não? Ou seja, não temos que esperar até que o clima mude, e nós já temos no presente. Temos enchentes, secas, enxurradas, deslizamento de terra, ondas de calor, elevação do nível do mar e tempestades, particularmente aquele ciclone bomba na região sul que se sentiu em quase todo o sul e sudeste. Isso já é um indicador, como prévios estudos mostram, de que as tempestades estão já ficando mais intensas. E com um nível de elevação do mar, a possibilidade de ter inundações costeiras em cidades do litoral é cada vez maior, não? Então, uma das coisas que nós discutimos, por exemplo, aqui, é que grande parte da população mundial, as principais indústrias, as principais áreas urbanas e infraestrutura estão em áreas costeiras, não? E no futuro, a população pode aumentar nessas regiões, ou seja, os impactos das grandes cidades do litoral, em zonas baixas, o aumento da urbanização e influência nas alterações climáticas que possam ter, e particularmente os eventos climáticos extremos que podem afetar essas grandes áreas urbanas. E no momento, as cidades costeiras já estão expostas a tempestades, intrusão de água salgada e erosão. Ou seja, não é algo que já se projeta para o futuro, é algo que está acontecendo no presente e que pode piorar no futuro. Então, uma elevação do nível do mar pode aumentar ainda o risco de eventos que acontecem no presente, como inundações costeiras, com danos na propriedade privada, não? E a propriedade pública em geral. As observações mostram, estes são mapas do IPCC do quinto relatório, não? Todo isto está sendo atualizado no momento no sexto relatório, que deverá ser publicado em 2022, mas já se observa a elevação do nível do mar em grandes áreas do mundo. No painel da esquerda são as observações. Obviamente, essas observações refletem maiormente o hemisfério norte e o hemisfério sul. Temos pouquíssimas observações. E aí nós temos os possíveis cenários projetados pelos modelos, não? Talvez o pior cenário mostraria que podemos chegar quase a 90 centímetros na média de elevação do nível do mar, mas que em algumas áreas essa elevação do mar poderia ser maior, e em outras áreas poderia ser menor, não? Mas lembrar que as grandes áreas urbanas, não só na América do Sul, mas particularmente na Ásia, são áreas costeiras. Então, em termos quando se fala de áreas costeiras, sempre pensamos nos efeitos, por exemplo, de que pode acontecer. Nós pensamos em vulnerabilidade, quem é que está exposto, o que pode ser feito em termos de adaptação e quais são os fatores climáticos que estão afetando, que poderia ser os extremos e a mudança de clima, a variabilidade antrópica, ou seja, o efeito do ser humano, já seja a liberação de gases de efeito estufa ou o mesmo efeito de urbanização.
E a variabilidade natural do clima, como o Niño, la Niña, algo que acontece, faz parte do clima natural e que nós não podemos alterar, mas podemos talvez mudar se a elevação de gases de efeito estufa pode ser aumentada. Não? Então, entre os efeitos naturais, podíamos ter os fenômenos físicos, como elevação do nível do mar, tempestades, aumento da temperatura, aporte de água doce, acidificação dos oceanos salgados, concentração de CO2, e impactos antrópicos, nutrientes, concentração de oxigênio, aporte de sedimentos. E os riscos podem ser riscos ambientais, não? Como praia arenosa, riscos aos manguezais, recifes, coral, aquíferos, estuários e lagunas e deltas, e grandes impactos sociais, como aspectos culturais, aspectos de infraestrutura, turismo e saúde. Então, aí nós temos os aspectos que têm a ver com adaptação, exposição e vulnerabilidade. Ou seja, para poder entender, por exemplo, como que o clima afeta o ser humano, se o clima é muito radical, nós temos que saber o que podemos fazer para poder nos adaptar a esse clima novo, essa nova normal. E também saber quem que pode ser exposto e vulnerável, porque em base a isto nós podemos definir políticas de adaptação. Então, um estudo de Almeida, ele utilizaram vários índices. Não vou explicar em detalhe os índices, mas eu fiz um zoom dos diferentes fenômenos que ele avalia. Não? E aí nós temos na região norte, na região sul, parte da região nordeste e na região sudeste, onde a exposição a uma possível elevação do nível do mar é alta. Não? Alta, por exemplo, na costa de Belém, em São Luís, alta também em todo o litoral leste do nordeste, alta também particularmente na região sul e na região sudeste, os estados de Rio de Janeiro, São Paulo, Vitória. Realmente, as áreas costeiras são aquelas que apresentam um alto grau de exposição. Isto é baseado em índices. Não? Então, realmente, os mapas, tem outros mapas para outros eventos extremos, mas eu escolhi um pouco na parte de nível do mar, porque é um pouco o tema do assunto. Não? E a maior densidade populacional e a grande concentração de áreas urbanas está em regiões costeiras. Então, uma das coisas que a gente pesquisa, por exemplo, tem poucos estudos feitos sobre a elevação do nível do mar de impactos aqui no Brasil. Então, muitas vezes, já que uno não encontra estudos, uno tem que ir atrás do que os jornais ou as revistas mostram. Não? Aqui, por exemplo, Fortaleza debaixo da água. Aqui, naquele dia do diário Jornal, se mostra, por exemplo, em janeiro de 2004, chuvas intensas que afetaram 72.000 pessoas, uma tempestade que gerou uma ressaca, e vocês veem aquela Hilux, eu acho que uma Hilux, não? Sendo levada pelas águas. Não é elevação do nível do mar, é simplesmente um fenômeno associado a fortes ventos. Mas se esse carro não estivesse aí, não teria prejuízo. Não? E também, claro, que as infraestruturas urbanas, como sistemas de drenagens, postos, esgotos, mercados de peixe, podemos dizer patrimônio arqueológico, calçadas, todo isso pode ser afetado se o nível de mar é mais alto e se acima de isso nós colocamos ventos mais fortes associados a tempestades mais intensas. Em alguns estudos feitos em Recife, por exemplo, na praia de Boa Viagem, no mapa da esquerda, vocês veem um relatório que foi publicado e que aconteceria se o nível do mar sube meio metro ou 1 metro. Grandes áreas da Recife histórica poderiam ser afetadas. Não? A região metropolitana, e isso afeta não somente o turismo, mas também afeta as infraestruturas portuárias e também afeta a população direta ou indiretamente. Não? E aí vemos, por exemplo, o que acontece com uma tempestade forte, inundações costeiras, não? E a área de Boa Viagem, a praia está cada vez mais estreita, não? Eles estão perdendo areia. Então, qualquer onda forte pode realmente impactar diretamente os prédios que estão aí na beira do mar. E aqui em Salvador, não? Temos a igreja de Nossa Senhora de Loreto, e um evento extremo, uma maré, por exemplo, se vocês veem à direita, à esquerda a maré baixa e à direita a maré alta. Não? E essa igreja de 1617 faz parte do padrão cultural patrimônio da humanidade. Não? E em alguns casos, eventos extremos de chuva em Salvador
Vocês veem as chuvas que aconteceram em 2008 e na parte superior e na parte inferior os danos causados, colapsos nas casas, deslizamentos de terra, enfim, o que nós podemos dizer basicamente desastres naturais. No caso de Rio de Janeiro, quais seriam as áreas vulneráveis com uma elevação do nível do mar? E donde nós vemos laranja é uma vulnerabilidade meia alta e em vermelho vulnerabilidade alta. Então aí vocês veem em Guaratiba, Sepetiba, Recreio dos Bandeirantes e em outras áreas como que as vulnerabilidades podem ser diferentes. Já partes mais elevadas, por exemplo, não teriam esse tipo de problemas, mas atualmente essas regiões já experimentam problemas. Então, se nós temos uma elevação do nível do mar mais alta, esses problemas podem ser maiores. E algo que aconteceu recentemente, não? Aí nós temos algumas fotografias do que aconteceu em Santos, agora em 2020. Não? Os ventos fortes, uma ressaca, e aí vocês veem a inundação que aconteceu na avenida que fica na beira-mar lá em Santos, na ponta da praia, que é a área sudeste, a área com prédios caros. E realmente esses danos têm sido bastante altos a todas aquelas áreas onde tinham aquela calçada, foi afetada e teve muita destruição. Então, e isso não é mudança de clima, isso simplesmente é o que está acontecendo agora. Não? E este estudo que eu achei, procurando algo, já que estamos falando de Espírito Santo, procurei algumas referências, encontrei na internet esto do Fórum Capixaba de Mudanças Climáticas, não? Onde nós temos aí uma parte da cidade de Vitória, eu acho, e aí nós temos, por exemplo, com 10 centímetros de elevação de mar, o mapa do meio 30 centímetros e do mapa inferior aumento de 100 centímetros. Claro que todo isso são cenários, não sei, eu posso colocar dentro um modelo simples e um modelo gera um cenário. Mas com um cenário de 100 centímetros, vocês veem grandes áreas em vermelho. Não? E isso tem, digamos, um aspecto importante, porque são impactos significativos na Grande Vitória, por exemplo, e em outras áreas. Não? Neste momento, por exemplo, eu não sei como que está, porque não sei se existem observações de nível do mar. Não? Mas seria interessante, talvez, que o Instituto e as pesquisas também se centrem um pouco nisso, porque precisamos desse tipo de resultados de estudos. ¿no? Y este trabajo fue a disertación de mestrado do NALI, de 2011. ¿no? O mapa está de lado, ¿no? Mas vocês são de lá e podem reconhecer melhor aquelas áreas. Por exemplo, no mapa da direita, da esquerda, desculpe, mostrariam as áreas, considerem o cor vermelho, que seria uma elevação de 1,5 metro, elevação do nível do mar, o pior cenário. Vejam as áreas que seriam inundadas. E o mapa da esquerda mostra aquelas mesmas já colocando uma máscara do que seria as estruturas, as rodovias. Não? Então, aí vocês podem ver o impacto que teria, particularmente no sistema de transporte, no sistema rodoviário. E esse é o tipo de informações, porque muitas vezes a elevação do nível do mar pode também afetar infraestrutura. E esse é o tipo de linhas de pesquisa que nós estamos tentando de desenvolver no CEMADE em colaboração com outros. Agora, quando nós pensamos assim em geral, por exemplo, áreas com ocupação humana intensa e grande desenvolvimento. E nós temos manutenção das estruturas pesadas de protecção e defesa costeira, por exemplo, análise de custo-benefício, quais seriam efeitos sociais, econômicos, culturais e recreativos, ou deixar todo abandonado e realocar a população. Às vezes, o custo é tão alto que sai mais barato desalojar essa área e mudar, o que nós chamamos de acomodação. E áreas com densidade populacional baixa, talvez análise de custo-benefício, retirada, realojamento das populações. Então, as estratégias de adaptação planejada. No presente, por exemplo, vocês veem a linha de referência. Qual que seria uma estratégia? A acomodação, ou seja, como se fossem as casas de palafitas. Não? Ou seja, com uma estrutura, como acontece na Amazônia, mas também nas áreas ricas dos Estados Unidos, nas áreas onde são afetados por furacões. Não? A proteção, que seria uma construção de um dique, e o recuo, que é mais difícil, ou seja, a população basicamente teria que se deslocar.
Cada um deles representa um padrão que, em certa forma, é culturalmente difícil. Falar para as pessoas, vocês vão ter que recuar, construir sua cidade em outro lugar, vocês vão ter que construir diques ou portões nas garagens de seus prédios que ficam à beira-mar para que não entre na água. Então, tudo isso, adaptação planejada, adaptação preativa, é algo que tem que ser planejado pelos governos. Não? E falo do governo federal e estadual, e aí vem as experiências dos institutos, vem as experiências dos fóruns climáticos, por exemplo, para poder fornecer informação científica que os tomadores de decisão se conscienticem do problema. Um estudo que nós desenvolvimos em Santos, por exemplo, essa é a parte da ilha de Santos, a mais importante. A parte da ponta da praia, que é a área mais rica, podemos dizer, é esta, né? E onde nós temos uma elevação do nível do mar de meio metro, 1 metro e 1,5 metros. Então, a parte mais elevada de Santos é esta parte que está no meio, onde não tem azul. A parte superior é a área relativamente pobre, onde as inundações são feitas ou acontecem através dos canais que circulam. E aqui é uma influência direta do nível do mar. Então, se o nível do mar sobe, todas estas áreas, todas estas propriedades podem ser afetadas. Mas, novamente, isto é um cenário estático. Não? Ou seja, vocês colocam água no modelo e aí a cor diz, oh, a água pode chegar por aqui, pode chegar para esta rua, pode chegar para outra rua, vai a esse nível. Mas um estudo que nós desenvolvimos paralelamente em Santos, com outras duas cidades da Inglaterra e dos Estados Unidos, na Flórida, a gente fez um estudo sobre Projeto Metrópolis, sobre possíveis impactos de elevação do nível do mar. Não? Mas, neste caso, nós assumimos uma tempestade de 1 em 100 anos. Então, se vocês veem a parte inferior, que é justamente a ponta da praia em Santos, essas áreas em azul claro são aquelas áreas que seriam inundadas como consequência de uma tempestade. O que significa? A tempestade, as águas chegariam hasta estas regiões e depois recuariam. Entendeu? Ou seja, é como que acontece agora. As águas chegam hasta certo lugar, depois recuam. Claro que ficam alguns dias as áreas inundadas. Não? E dependendo do cenário, este é o pior cenário, não? Onde a água entra basicamente em boa parte e pode afetar todos estes prédios, incluindo parte da infraestrutura portuária. E aqui na direita temos essas barras azuis. Essas barras azuis representam o custo. Maiores são as barras, maior é o custo. E isso foi baseado no modelo que usamos da Universidade de Maine, dos Estados Unidos, considera o valor do IPTU, o valor venal. Não? Então, todas aquelas áreas já são caras neste momento, mas poderiam realmente ter perdas econômicas muito intensas. Por isso que vocês veem nesta área, que atualmente é a ponta da praia, o tamanho das barras é maior que nesta área que está por aqui. E uma opção que nós fizemos em termos de um enquete, um questionário, perguntamos à população de Santos, no sudeste, que é esta área rica, o que vocês escolheriam? Fortificação, ou seja, construção de diques, acomodação, ou seja, proteger suas propriedades ou relocação. O curioso é que 66% preferem fortificação. E foi interessante, porque no caso da Inglaterra, eles escolhiam a relocação. Por quê? Porque os governos compram essas propriedades e pagam bom preço e ninguém mais mora aí. Mas as pessoas que moram aqui, eles moram em propriedades caras. Ou seja, eles não estão dispostos a deixar suas propriedades caras. Eles preferem ser inundados pelo mar a deixar. Não? E na outra área, que é a área mais pobre do noroeste, o porcentagem de pessoas que estariam dispostas a ser relocadas aumentou. Aumentou de 4% a 7%. Não é muito, mas sempre a opção de fortificação é a que domina. E aqui nós temos, por exemplo, algumas das opções que foram propostas pela população. No caso do sudeste, ou seja, na ponta da praia, eles estão propondo um processo que nós chamamos de engordamento da praia, ou seja, dragar areia e fazer esta área. Se vocês veem aqui, a areia aqui é muito estreita, quase não tem.
Então, a ideia de estender um pouco a área com areia, bombeando a água, a areia do fundo do mar para ganhar praia, basicamente. E em esta outra área seria já a proteção através de diques, que actualmente existem, mas os diques talvez seriam melhorados, reforçados e elevados um pouco. O que é diferente da área de noroeste? Na área de noroeste, eles pensaram, por exemplo, que poderia ser a dragagem, dragado dos canais, ou aquilo que nós chamamos de adaptação baseada em ecossistemas, ou seja, seria a restauração dos manguezais, não? Que é uma opção natural, é uma opção barata. Essas opções aqui são muito caras, mas é mais caro perder essa propriedade, essas propriedades. E aqui justamente os estudos que nós desenvolvimos em Santos, não? No pior dos casos, aqui você, por exemplo, isso não é um tsunami, é simplesmente uma ressaca que entrou associada a uma tempestade e aquela avenida ficou inundada. O custo associado às perdas econômicas, neste caso, chegaria tranquilamente a quase 300 milhões de dólares, no pior cenário. Mas esse seria o custo associado somente à perda da infraestrutura dos prédios. Se estamos pensando em um hospital, esse custo, por exemplo, não incluiria os trabalhos que vão ser perdidos, os empregos que vão ser perdidos, a perda dos equipamentos. Se fosse um supermercado, não incluiria a perda dos salários das pessoas. Então, esse valor poderia chegar tranquilamente a 1 bilhão ou 1 bilhão e meio de reais, não? E justamente esse projeto, o foco foi Santos. Então, talvez com a apresentação do projeto, o legado do projeto Nome da Metrópole. Como consequência do projeto, terminou o projeto e Santos continuou trabalhando. Eles criaram a Comissão de Mudanças Climáticas, um decreto municipal que cria um plano de contingência para surtos de tempestades. Foi criada a secção de mudanças climáticas na Secretaria de Meio Ambiente. O governo alemão, através da cooperação alemã e o Ministério do Meio Ambiente, criou o projeto apoiando o Brasil na implementação da sua Agenda Nacional de Adaptação e escolheu Santos, Salvador e outras cidades, e também o projeto piloto de monitoramento e mitigação dos efeitos erosivos na ponta da praia. Ou seja, este tipo de atividades são a parte que correspondem à toma de decisão. E o que foi interessante foi que os resultados científicos forneceram bases para esta toma de decisão. E esse projeto, Santos, foi um projeto científico, mas que nós chamamos um projeto com coparticipação da prefeitura. Por isso que deu certo, porque nós não fomos um monte de cientistas malucos, como nos decía no início, mas também trabalhamos com o governo. E justamente como consequência disso, estas são fotos da área da ponta da praia, não? Então, em 1962, por exemplo, a área branca é areia. Vejam o que acontece com essa área branca aqui. E esta área branca daqui também vai recuando. Então, a erosão é muito grande. Então, a Prefeitura de Santos, junto com a Universidade de Campinas, criaram um projeto que chamavam de quebra-mares, ou eram como umas bolsas, umas sacas gigantescas de 300 toneladas de areia, que foram colocadas na forma de dique para poder ganhar areia aqui, engordar isto. Isso esteve funcionando bastante bem, até que tiveram as ressacas agora em janeiro deste ano, e meio que destruyó o trabalho. Não digo destruyó, as ressacas eram tão altas que passaram este dique de quebra-mar e atrapalhou um pouco o processo. Mas agora está ganhando novamente. E isto foi justamente consequência do projeto científico. Então, por isso que insisto que precisamos de uma grande interação entre ciência e toma de decisões, tomadores, senão não vai funcionar. Entrando nas conclusões. Como em todo lugar do mundo, as cidades costeiras são vulneráveis aos impactos das mudanças climáticas. No Brasil, isso é ainda mais evidente pela deficiência na infraestrutura e grupos de risco concentrados nessas áreas. As cidades costeiras em todo o mundo são vulneráveis e, ao mesmo tempo, emissoras significativas de gases de efeito estufa. Os aumentos das mudanças climáticas, no momento, se observam nos aumentos da intensidade de chuvas, que provocam deslizamentos de terra, que provocam inundações costeiras,
y las ciudades se tornan más vulnerables por falta de planejamiento. Entonces, ahí que ven a presencia de planos municipales de adaptación. Santos es algo que, el ejemplo que nos usamos para todo. Y las medidas de mitigación son necesarias para reducir el riesgo de las mudanzas climáticas. O Acuerdo de París, reducir el desmatamiento, reducir las emisiones de gases de efecto estufa para tentar de alcanzar un aquecimiento que no ultrapase los 2 grados. Y con eso los impactos serían menores, adaptación sería posible y menos cara, y la vulnerabilidad sería posible. Particularmente, tenían que identificar cuáles áreas son vulnerables que precisan de pensar en adaptación. Y para terminar, ven con una serie de sugestiones. ¿No? Esto fue las recomendaciones de aquel estudio do painel brasileiro, ¿no? Y que continúan válidas. Realizar avaliações de risco de desastres, entre eles elevação do nível do mar e resacas nas cidades do norte e nordeste. Planejar adaptação de forma a permitir uma transição para um desenvolvimento sustentável. Para a adaptação, precisamos soluções de governanças e políticas para problemas de mudanças climáticas, com caráter integrado e social, ou seja, e sustentável. Sustentável no sentido de que se muda um governo municipal, como deve acontecer este ano, que todas esas comisiones, todas esas iniciativas de mudanza climática continúen y no volten a estaca cero. Porque lo peor que puede acontecer es que a cada 4 años a adaptación volta a cero y todo el mundo fala de adaptación cuando acontece un desastre de grande porte, cosa que no debería ser. Y ahí se sugiere, yo no sé, imagino que la prefeitura Vitória debe tener, ahí tal vez en un momento de discusión podemos ver eso, planos municipales de adaptación. Existe un plano nacional que está siendo actualizado, ¿no? O coronavirus atrapalhou un poco, la pandemia atrapalhou un poco. Mas todo eso está siendo reactualizado para tener un raio-x, por ejemplo, de qué áreas son vulnerables, qué estrategia de adaptación puede ser feita, porque a adaptación es algo que es feito na hora, no es algo que você importa de Miami para Vitória, no va a funcionar. Tem que criar su propia política de adaptación y para eso tem que hacer estudios científicos y todo eso cuesta dinero, sai caro. Entonces, si el gobierno federal no aporta, o gobierno estadual, tal vez a través de las fundaciones de amparo a pesquisas, puedan ayudar a ese tipo de problemas, ¿no? A avaliar este tipo de problemas. Y como el país es un solo, lo ideal sería hacer estudios regionales. Yo sé que el foco do fórum es Espírito Santo, mas Espírito Santo faz parte da região sudeste, desculpe. E no sudeste de Brasil já temos Santos, já temos Rio de Janeiro afetados e os mesmos impactos poderiam se observar em Vitória. Então, a ideia um pouco é de fazer estudos regionais, não tão concentrados para um estado em particular, mas estudos regionais para que vocês possam ver realmente que a mudança climática não é algo que afeta exclusivamente uma cidade o un estado, afecta a todo el mundo. Y precisamos estudios más detallados para la región sudeste y para las diferentes ciudades. Vitória es una ciudad vulnerable, como cualquier otra región costera, y tenemos que conocer esas vulnerabilidades para pensar en adaptación.